Legal, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. A gente vai continuar aqui, então, as nossas atividades do segundo CIMEPT, do quinto Compog. Só para não tirar essas letrinhas, né? O Compog é o Congresso de Pós-Graduação do Instituto Federal de São Paulo, tá? A gente tinha feito ele até em 2019, né? Veio a pandemia e a gente deu continuidade dele agora no quinto Compog, a partir desse ano. E o CIMEPT é o Simpósio de Educação Profissional e Tecnológica do Sudeste, tá? Então, esse ano especificamente, a gente juntou os dois eventos, né? Então, a gente está fazendo concomitante aqui no Campo Sertãozinho, do Instituto Federal de São Paulo, os dois eventos juntos, né? E durante esse tempo, né, talvez aí nos últimos 24, 12 meses, a gente aqui do Instituto Federal de São Paulo, do Campo Sertãozinho, né, e do nosso mestrado em Educação Profissional Tecnológica, a gente vem desenvolvendo algumas parcerias internacionais. E aí a gente convidou algumas dessas parcerias para a gente poder conversar um pouco, para poder falar um pouco da experiência, né, que a gente que vocês têm dessas parcerias internacionais e também para falar um pouco especificamente do que a gente está fazendo aqui, né? E tentar traçar uma discussão legal. Então, aqui na transmissão, mas já estamos de novo aqui ao vivo no YouTube. A gente ia, na verdade, o Moisés ia começar a falar da experiência dele aí da parceria internacional com o Instituto Federal de São Paulo, né? Então, obrigado, Moisés. Te passo a palavra, então, para você falar um pouquinho dessas parcerias internacionais aí. Obrigado, cara. Estou trabalhando, né, para essa implementação de ensino, denominado Histórias em Quadrinhos de Ensino Médio Integrado, possibilidades para formação politécnica na educação básica, desenvolvida pelo Marcelo Domingues, né, quem também está aqui conosco, e dizer que está sendo uma experiência singular, né, singular e muito rica. Dizer que no princípio não sabia o que é um produto educacional. E quando eu sentei para fazer um balanço e vi um artigo, pus no nome que o Instituto Federal de São Paulo encontramos no mar, que nós podemos ignorá-la quando fazemos a praia, mas para quem sabe, e como é as histórias em quadrinho. Porque no final das contas, as histórias em quadrinhos são ferramentas que nós nos cruzamos com elas. Porém, muitas das vezes não sabemos desse lado metodológico. E essa é a vantagem de nós implementarmos e aplicarmos esse produto educacional cá no ICRA, cá em Angola. Né? Como estive dizendo, né, foi, como se diz, uma pedradura, né, para termos o entendimento do próprio conceito de produto educacional. É interessante, não vou dizer triste, vou dizer que é interessante, no sentido de curiosidade científica, de que mesmo pessoas ou professores universitários angolanos não sabiam o que é um produto educacional. Isso tem muito a ver com a nossa realidade acadêmico-científica, que é diferente das outras realidades que já vivem com produto educacional. Então, essa experiência, mais do que servir para validar o produto educacional em causa, serviu para conhecermos de modo geral o que é um produto educacional. E os estudantes saíram-se muito bem, né? Saíram-se muito bem. E é interessante, mais uma vez digo, uso a palavra interessante, é interessante que no final das oficinas, muitos dos estudantes foram capazes de construírem as suas próprias histórias em quadrinho. Porque lá em grupo com a doutora Riama, doutor Olavo, doutor Marcelo e doutor Ivo, nós conversamos, bom, mais do que apresentar-lhes já as coisas feitas, vamos também trabalhar na medida que eles possam estar assim tão livres e tão abertos para poderem também criar as suas próprias histórias em quadrinho. E acabaram criando, né? E tal como
nas leituras que eu fui fazendo, há uma tese e uma antítese quanto ao produto educacional lá no Brasil. Por exemplo, eu cito Osterman e Rezende, 2015, que vejam os produtos educacionais como algo que tem uma visão reducionista dos produtos educacionais, que chegam a dizer que os produtos educacionais têm uma vertente até certo ponto tradicionalista. E temos outro que é o Roças e o Bonfim, 2018, que dizem que não. Há sim flexibilidade no produto educacional. E é essa flexibilidade que nós vimos. Porque, apesar das dificuldades que, por exemplo, a instituição ICRA encontrou e os alunos foram encontrando ao longo da aplicação do mesmo, no final de tudo, conseguimos adaptar-nos e podermos trabalhar, né? Numa primeira fala inicial, quanto à experiência, acho, né, ser o suficiente. Depois vamos conversando, né, para não roubar muito tempo, né? Legal, Moisés, muito obrigado aí pela sua experiência. Eu lembro quando o Olavo, a Rian, me mostrou as fotos lá do pessoal com certificado, foi muito legal, né? Foi bem legal que a coisa funcionou e aconteceu aí, tá? Mas depois a gente conversa um pouquinho mais sim. Queria passar agora um pouquinho a palavra para o Rodrigo Pastli, do Fraunhofer, para ele falar um pouco de como são as experiências, né, do Fraunhofer em relação a pesquisas internacionais, né? E aí eu e também ele podemos comentar um pouco do que a gente está fazendo com o Fraunhofer aqui pelo Instituto Federal de São Paulo. Então, obrigado, viu, Rodrigo, pela sua disponibilidade. A gente está falando um pouquinho com a gente, então. Obrigado, André. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo, né? Como o André falou, eu sou o Rodrigo Pastli. André, você é um dos poucos que acertou a pronúncia, cara, né? Por mais que a gente fale, o pessoal sempre dá uma erradinha aí. Beleza, legal. Bom demais. Mas prazer estar aqui, prazer estar representando essa instituição aqui, uma das mais importantes na área de pesquisa aplicada no mundo, né? Eu também tive oportunidade de fazer pesquisa lá na Alemanha dentro de um dos institutos, que é inclusive o que você está conversando, né, do projeto. Então, assim, vai ser um prazer comentar um pouco do que a gente vem fazendo, inclusive dentro desse mesmo programa que vocês chegaram a aplicar, né, esse projeto. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês me falam quando já tiver aí, né? Acho que aqui no Google Meet ele aparece. Apareceu já. Já está aparecendo aqui para mim, beleza. Pronto, show de bola. Pessoal, é o seguinte, vou dar alguma visão geral para vocês do que é a sociedade Fraunhofer, né? O que a gente faz, onde é que a gente está, então, e junto com essas cooperações internacionais. Então, a gente é a maior organização, a organização líder em pesquisa aplicada no mundo, né? Nascemos em 1949, no pós-guerra, né, para acelerar a indústria alemã, e a gente tem exatamente esse papel, né? A gente não é nem universidade, nem é indústria, a gente está no meio, né? Então, para vocês terem ideia de tamanho nosso, nós temos 30 mil colaboradores, dentre eles em torno de 22 mil pesquisadores ali dentro, né? Então, mestres, doutores, né, ou doutorandos, mestrandos, que realizam pesquisa para a indústria. E a gente está quase todo, bem espalhado, na verdade, na Alemanha, com 76 institutos de pesquisa, só na Alemanha. Então, dentro dos valores que a gente trabalha, né, a gente é instituição sem fins lucrativos, então a gente não gera lucro, a gente desenvolve tecnologia junto aos parceiros industriais e para os governos também, né. Então a gente gerou um volume financeiro, né, de orçamento mesmo, de 2,9 bilhões de euros. Então, se multiplicar aí, a grosso modo, por 6, né, dá em torno de 18 bilhões de reais aí, né, a grosso modo. E desses 2,9, em torno de 85% ali são só relacionados a contratos de pesquisa, né, que é esse é o nosso carro-chefe, é o nosso modelo de negócio maior, que a gente é contratado ou se junta para receber um financiamento, seja ela pública ou privada, para realizar pesquisa. E dentre eles está uma dessas parcerias que a gente iniciou com o pessoal aí, com o André, né? Então, 2,5 bilhões de euros, em que 70% daí
desse dinheiro aí vem da indústria, tá? Então, nosso foco é trazer novos processos, novos serviços, novos negócios, tá bom? Então, dentro desses 76 institutos, a gente tem uma pesquisa, né, 7 campos estratégicos que a gente gosta de falar, que aí entra bioeconomia, então energias renováveis, agricultura, né, a parte de ciência da vida, novos materiais, por aí vai, medicina inteligente, tecnologia de hidrogênio, né, metade dos nossos institutos trabalham em alguma área de hidrogênio, que a gente está vendo esse boom aí que está acontecendo, né, por conta da crise energética, inteligência artificial, tecnologias quânticas, computação da próxima geração e a parte de tecnologias climáticas e eficiência em recursos. Então, assim, trabalhamos em todas as áreas do conhecimento humano, né? Então, são 73 anos de história em que muitos do que a gente vem desenvolvendo vocês utilizam em casa e vocês nem sabem, né? Um exemplo que eu vou dar aqui é o MP3. O MP3 é desenvolvimento da Fraunhofer, hoje evoluiu para o MPEG-H, que vai ser o que já foi escolhido como padrão da TV digital brasileira, a parte de áudio da TV digital brasileira. Um outro exemplo é o LED de luz branca, que você está usando aqui, inclusive eu estou usando a minha luz aqui, né? Entre outras tecnologias aí que a gente tem no dia a dia, que, como não é o nosso foco, nós não somos empresa para fazer esse marketing, né? A gente desenvolve pesquisa, então às vezes não fica tão forte aí o que a gente vem fazendo. Aqui é o exemplo do MPEG-H, né, do som imersivo, que foi esse ano aqui em São Paulo, mês passado, na CET Expo, na verdade, no começo desse mês, né, fim do mês passado, começo desse mês, junto com o parceiro lá Interdigital, lá onde a gente tinha o stand para a gente mostrar essa tecnologia, né? Então, no final das contas, o que a gente faz é transferir tecnologia de 6 formas. Uma delas são os contratos de pesquisa, como eu mostrei, geração de empresas, né, spin-offs tecnológicas, a parte de transferência de carreiras, né, de evoluir as pessoas para a indústria, educação continuada, a gente tem a Fraunhofer Academy, a gente ajuda nas padronizações, normatizações e também do licenciamento de tecnologia, como é o caso do MPEG-H, né, do MP3 e MP4. E aí, para vocês entenderem um pouco, né, qual que é o nosso forte, né, nosso forte é a cooperação internacional, exatamente o foco aqui dessa discussão, né. A gente está localizado de alguma forma em 80 países, né? Não necessariamente com um instituto lá, mas de alguma forma representado para quê? Para entender os cenários, né, locais e a gente também aprender o que está acontecendo, o que a gente tem desenvolvendo, o que é bom para o mundo, né? Então a gente tem 8, aí são 8 centros mesmo de pesquisa fora da Alemanha. Então entra Portugal, entra Chile, entre Estados Unidos, Japão e por aí vai, tá? E 6 escritórios de representação no mundo, um deles é o que eu tô, é a cadeira que eu tô sentado hoje, né? E aí no Brasil, a gente tem basicamente 3 locais, tá? Um deles é uma plataforma de inovação Fraunhofer, né? Que é uma forma de cooperação virtual, né? Que fica em Campinas, junto com o Instituto de Tecnológico de Alimentos aqui em Campinas, o ITAL, já tem 10 anos essa parceria, né? Existe também o Centro de Projetos, né, com o ITA e o Instituto IPK, que é esse com quem o André está conversando, né, chegou a escrever projeto, e eu fiz o doutorado lá também. E aqui o escritório de representação, onde a gente representa, né, os 76 institutos, né, incluindo tanto o IVV quanto o IPK. Aqui é uma foto lá, quando veio o nosso diretor de Relações Internacionais, né, o Dr. Fecker, ele veio agora em maio, então a gente fez questão de tentar trazê-lo para um desses centros de projeto, a gente foi lá no ITA, né, ele viu lá um pouco do que está acontecendo. E aí por quê? Porque a gente quer cada vez mais reforçar essa parceria, né, como a gente fazer essa parceria, fazer esses projetos rodarem no Brasil com o Instituto Fraunhofer, né. Então, uma das formas que a gente vem trabalhando muito é utilizando uma plataforma que chama Corne, tá? Essa plataforma, eu vou mostrar aqui para frente, mas o que eu quero falar é o seguinte: você tem, geralmente nos consórcios que a gente chama, você tem parceiros brasileiros, são institutos de ciência e tecnologia, universidades e empresas, e do lado alemão, institutos de tecnologia, ciência e tecnologia, universidades e indústria. Sempre tem que ter uma indústria nesse caso, tá? E o que acontece? Você monta um projeto em comum, em que o financiamento é dado por cada um dos países, ou seja, não existe a transferência financeira, o que facilita algumas barreiras
monetárias, tributárias, tá? A gente vai falar um pouco mais de desafios, que eu acho que é bem uma pergunta que você vai fazer, né, André? Já estou adiantando aí, mas isso é uma das formas que a gente ajuda a tentar viabilizar coisas, projetos, porque às vezes um país ele não tem tanto condições de pagar uma instituição fora, então via essas plataformas virtuais com vários países do mundo são habilitados alguns desses projetos, tá? Dependendo também do nível tecnológico e de maturidade. Então, trazendo para o Cornet aí para vocês entenderem um pouco, o Cornet ele é uma plataforma, né, que chama Rede de Pesquisa Coletiva, tá? Que você tem a Alemanha, você tem Israel, você tem República Tcheca, tem o Brasil, Canadá, você tem vários países envolvidos, em que cada um tem seu órgão de financiamento, e dentro desses contratos assinados você consegue fazer um projeto, né? Vou dizer assim, extraoceânico, né? Fora interoceânico, digamos assim, em outros países mesmo, em outros continentes, para que você possa viabilizar projetos e aumentar a competitividade da sua empresa. E aí, inclusive, uma curiosidade, André, hoje nas nossas redes sociais a gente postou exatamente sobre o Cornet. E aí eu tirei um print da tela lá que está no LinkedIn, né? E a gente tem Instagram, tem YouTube, mas no Instagram e no LinkedIn foram postados exatamente hoje, e não foi programado, a questão do Cornet, né? Então, quem quiser saber um pouco mais, vai lá no LinkedIn e adiciona a gente, tá? Nas redes sociais, que a gente todo dia está postando alguma tecnologia, alguma coisa interessante. E aí eu quero mostrar exatamente um pouco do que aconteceu nessa última chamada do Cornet, né? A cada 6 meses você tem uma chamada, geralmente é fim de março e setembro, né? Fim de setembro. E é exatamente esse projeto aí com parceria com o IFSP, né? Que é o Microbrew 4.0. E aqui é o site oficial do Cornet, né? Do AIF, na verdade, que é o órgão financiador alemão, que ele exatamente aqui comenta, né? Dentro dos comentários dos projetos que foram enviados, que é a parte de aumento de eficiência das microcervejarias, né? Então, André, acho que você pode complementar aí foi um projeto que foi escrito em parceria com o Fraunhofer IPK, a VLB de Berlim, que é a universidade cervejeira, digamos assim. Eu já tomei muita cerveja lá também, viu, André? Legal. Tem uns amigos de uma cervejaria brasileira que passaram 6 meses lá, né? E aí eu acabei, bem perto lá do IPK também, mais ou menos, aí ia tomar uma cerveja lá. E vários parceiros brasileiros, como o IFSP, como a CE. O Polo Cervejeiro tem a cervejaria Invicta, Lund, tem algumas micro cervejarias aqui da região. Isso. A CIRP, desculpa. É a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, sim. Pronto, porque nesse projeto específico você tem que ter associações industriais de ambos os países, tá? Sim. Porque para representar, porque você está com um grau tecnológico baixo, de maturidade baixa da tecnologia, então você precisa de mais empresas para poder ajudar a alavancar, para ver também se é um problema em comum, né? Então, esse foi um projeto que foi inserido, né, enviado dentro dessa chamada, não foi, André? Exatamente. E eu não sei qual é o resultado ainda, mas espero que seja positivo aí. Então, esse aqui foi um exemplo bem concreto, que que a gente tem aqui na casa, né? E aí, só para vocês terem noção da importância dessa plataforma, os institutos Fraunhofer no último ano, na verdade, a gente já escreveu projetos que estão rodando 2,5 milhões de euros só para os institutos de investimento que é feito para desenvolver tecnologia. Só que isso eu estou, obviamente, né, separando isso aí entre 10 projetos, tá? E desses 10 projetos, tem 4 institutos que trabalharam fazendo um ou mais projetos ali para ser aprovado. Então, assim, um gasto de energia, né, investimento energético aí de tempo, né, de conversar, trazer as empresas grandes, mas que no final das contas, você acaba sendo recompensado, né, sendo para rodar com mais de 10 parceiros, né? Então, vê aí também a importância dessa rede. Então, assim, repetindo, esses mais de 2,5 milhões de euros é só para a Fraunhofer, né? Obviamente, você tem o lado brasileiro que paga o lado brasileiro, que vai ter também outro montante, mas eu quis trazer esse dado que, assim, só para a instituição Fraunhofer foram isso. Ainda teria a VLB, deve ser por projeto aí, em torno de 250 mil euros, né? Nesse período aí.
para desenvolver esses projetos, tá? Então, pessoal, finalizando um pouco o que a gente vem fazendo aí, queria que vocês também vissem, a gente tem uma magazine aí trimestral, de graça, você pode acessar no nosso site, fraunhofer.de, ou também baixar no aplicativo no Android, no iOS aí, é de graça, então vocês vão ter, todos 3 meses aí, vocês vão receber novidades aí, de uma forma bem mastigadinha e bem lúdica para a gente entender melhor o que está sendo feito dentro da Fraunhofer, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês. Aqui nossas redes sociais, é só chegar lá e adicionar e começar a seguir a gente, e vocês vão ter diariamente aí novidades sobre o mundo da Fraunhofer e dos parceiros brasileiros também. Tá bom, pessoal? Obrigado. Legal, Rodrigo. Muito obrigado aí pela apresentação, né? Só queria destacar desse projeto junto com o Fraunhofer, que a gente tem feito aqui, né? É muito interessante chamar a atenção que o projeto em si, né, acaba contendo, né, instituição de pesquisa, que no caso da Alemanha é o Fraunhofer, no caso do Brasil, o Instituto Federal de São Paulo, aqui no Campus Sertãozinho. E ele tem essa parte de associações, né? Então, lá na Alemanha é a VLB, que também acho que é a maior associação de cervejarias do mundo, né, Rodrigo? E aqui no Brasil é o Polo Cervejeiro, né? Que a Associação Comercial Industrial, ela gerencia o Polo Cervejeiro de Ribeirão Preto hoje, né? E além disso, ainda a associação ainda tem as microempresas, né? Então tinha 5 microcervejarias no Brasil e tinha outras 5 microempresas na Alemanha, algumas microcervejarias, outras eram empresas de tecnologia, né? Então o que acaba enriquecendo muito é isso, né? Essa troca de informações. A gente viu só na escrita do processo de pesquisa as diferenças, né, que tem em cada país. Total. E tem as diferenças, mas alguns desafios são parecidos, né? Isso foi bem legal de se fazer e trabalhar aí, né? Então, é bem interessante mesmo. Legal, Rodrigo. A gente já volta depois para as perguntas. Eu queria passar agora um pouquinho a palavra para a Judite, da Universidade Pedagógica Tecnológica da Colômbia, que a gente também está trabalhando, Judite, há algum tempo já numa pesquisa em parceria. Eu queria, então, Judite, que você contasse um pouco, né, da experiência que vocês têm aí na Universidade Pedagógica Tecnológica da Colômbia, com parcerias internacionais, e em específico as parcerias com o Instituto Federal de São Paulo aqui, e obrigado por estar participando aqui com a gente, viu, Judite? Gracias, André. Voy a compartir la pantalla. No sé si ya la ven. Já estamos vendo sim, Judite. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Andrea, y al grupo de Instituto Federal de Sao Paulo por la invitación y por contar la experiencia que hemos tenido especialmente con el Instituto Federal. He colocado mi charla o mi intervención como rompiendo límites internacionales en la ciencia, tecnología y educación. Precisamente es para ver a nivel de relaciones y los convenios cómo es que estamos aquí en Colombia, especialmente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ya mi nombre, pues, fui Elena Ojeda Silva, soy docente titular de aquí de la UPTC, pertenezco al grupo de física molecular de modelamiento de Quimol, y al grupo de física de materiales. Dejo un momentico por acá. Inicialmente voy a comenzar mostrándoles de dónde les estoy hablando. Estamos aquí en Sudamérica, en Colombia y especialmente en Boyacá, la tierra linda que ustedes deben conocer por sus paisajes, por su comida, por la gente. Bien. En este momento Boyacá está dividido en diferentes provincias y yo vengo a colación a traer esta información debido a que nosotros nos encontramos aquí en Tunja, en la capital de Boyacá, y especialmente en la sede central de la UPTC. La UPTC tiene otras sedes y están localizadas en Sogamoso, en Vitama, en Chiquinquirá, que está aquí en este lado, sino que no tenía foto en ese momento, e ahorita se está criando outra... Judite, desculpa, a gente não está vendo a sua apresentação passar, você sabe?
acho que talvez você tenha compartilhado uma tela, uma pantalla diferente. No entiendo bien. ¿La pantalla no la ve? Estamos vendo a pantalla, mas não está passando, não está indo para outro slide. Pero que no estás cambiando los slides de la pantalla. ¿No está cambiando? No. Ok. Eu penso que no compartiu lá. Ah, agora sim, agora sim. Ahora sí. Ah, entonces hay que dejarlo. Ok. Está No. ótimo. Pode continuar. Espérate, yo ahora aquí. Espérate, permíteme ampliar esto. Porque entonces no la puedo tener en presentación. Intenta ¿Sí? cambiar el slide. A ver. No. O puedes Sí, compartir sí, está toda la cambiando. pantalla. Ahí no cambia. Sí, si compartes toda la pantalla cambia común y corriente. Si compartes una ventana se queda estática. Ahí está cambiando. Ahora sí. Bueno, entonces lo que venía diciéndoles es que estamos en el departamento de Boyacá y quería iniciar por decirles que la universidad cuenta con su página web y donde inicialmente pues yo quiero compartir la parte internacional, sino que no se ve bien esto, incluso yo no la veo bien. A ver, me toca así. La parte internacional, precisamente porque es lo que nos compete en este momento, ¿no? Si ustedes ven acá, pueden entrar y pueden encontrar ahí diferente información y especialmente me voy a la parte de convenios, precisamente porque es nuestro interés. Dentro de los convenios que tiene ahorita la universidad, que son a nivel internacional, nacional y en la red de membresías, se encuentran más o menos unos 218 convenios entre marco y específico. Y se han hecho estos convenios en su mayoría de convenios con México, seguido de España, Argentina y con Brasil estamos de cuartas en esos convenios. Se tiende a realizar partiendo de una base y esa base tiene que ver mucho con los posgrados y los programas de posgrado. Nosotros en este momento nos encontramos más o menos con 7% de especialización, 40% de maestría, 10% de doctorado y 1% de postdoctorado. Los postdoctorados hasta ahora están comenzando a ponerse aquí en la UPTC. Específicamente voy a centrarme más que todo en la Facultad de Ciencias porque es con la que yo trabajo y en la Facultad de Ingeniería porque son los, digamos, los colaboradores que tenemos, digamos, así a mano. La Facultad de Ciencias tiene 4 doctorados, 4 maestrías y una especialización. La Facultad de Ingeniería, 2 doctorados, 8 maestrías y 14 especializaciones. Y la de Sogamoso, que es la que también, ahorita voy a hablar específicamente el proyecto que estamos allá trabajando, tiene un doctorado, 5 maestrías, 9 especializaciones, contando con otras facultades de Britania y Chiquinquirá, que pues ahorita no estamos trabajando con ellos. La Facultad de Ciencias es una de las más completas en todos los programas, ya que cuenta con el programa de pregrado de Física, de Matemáticas, de Biología y de Química. Cada una con sus correspondientes posgrados de doctorado, maestría y Química ya nos lleva una especialización. Me centro más que todo en Física porque yo soy de la Escuela de Física para contarles que efectivamente este programa de Física nació sustentado en los grupos de investigación que contamos con a nivel teórico y a nivel experimental que están acá.
Con base a esos grupos de investigación, entonces empezaron a forjar grupos donde para organizar la creación de los programas de posgrado, en este caso la maestría y el doctorado. En la maestría tenemos con énfasis en investigación, que pues va teórica y experimental en todas las áreas pues, que ofrece el programa, y el profundización va específicamente a la parte de educación o didáctica de la física. Estos grupos vienen de programa de ingeniería metalúrgica, de investigación que nosotros manejamos a nivel de física. Están los que se ven acá, y específicamente en mi experticia estoy trabajando en la física del estado sólido, física computacional, física de ciencias de materiales. Aquí como por tener algo, un bagaje de lo que mostrarles de lo que yo trabajo, pero obviamente no voy a hablar de eso. Trabajo en la parte teórica, en sistemas nanoscópicos, en moléculas y en sistemas de alambres cuánticos, puntos cuánticos, donde se modela y se comparan, digamos, los resultados con resultados experimentales. Va a comparar esas investigaciones, esos resultados, pues obviamente tiene que mirar hacia el exterior, a nivel internacional, que está publicado, porque realmente acá pues prácticamente no contamos así con estas clases de investigaciones, y para poderlo entonces llegar a publicar estos resultados que nosotros podamos obtener. Para poder hacer eso, pues obviamente pues tenemos que conocer de parte internacional, por ejemplo, unas investigaciones que han hecho, digamos, personas tan conocidas como que han ganado el premio Nobel, que podamos conocer sus trabajos, como también personalmente tuve la oportunidad de conocer a un premio Nobel del 2011 que descubrió los cuasicristales, y a nivel nacional estamos con uno de los investigadores de tantos que hay acá en Colombia, como Rodolfo Ginás. Entonces el hecho es que ya empezamos a descubrir cosas muy interesantes que nos pueden apoyar en nuestras investigaciones para poder enriquecer precisamente la universidad y para poder darle impacto a nivel nacional e internacional. Entonces, como a nivel internacional y lo nacional se pueden de verdad tener unas alianzas o cooperación nacional o internacional, entonces hemos hecho alianzas con Brasil a través de la Universidad Federal de Alagoas, Maceió, en Madrid, en Chile, en España, y a nivel nacional con la Universidad de Antioquia. Estoy trabajando ahorita con el grupo de materia condensada, y esto a nivel esperamos ahorita pues seguir con la creación de nuestra alianza con el nuevo grupo que ya les voy a contar. Uno va conociendo no solamente las investigaciones en la medida que uno va obteniendo sus resultados en su experticia, también uno va a congresos pues, y allá a hacer conocer su trabajo, pero además de eso pues uno conoce gente, y al conocer gente pues entonces pues llega a unas intersecciones en temas que es muy interesante, y esas intersecciones hacen que de alguna manera se enriquezca el trabajo que se ha llevado a los congresos, o por el contrario también que uno pueda tomar de esas exposiciones de trabajos también uno, para que pueda uno preguntar y hacer las alianzas. Es así que conocí a nuestro colega Alan, que aquí pues ya creo que no es conocido por ustedes porque ya tiene otra forma, pero a través de él fue que empezamos a contactarnos con el grupo del Instituto Federal de Sao Paulo. Entonces, debido a los temas comunes en que nosotros estábamos, pues se hizo una invitación y él vino aquí a Colombia a conocer, digamos, los laboratorios que teníamos, y particularmente
cuando se le habló de no solamente la parte de investigación, sino la parte de enseñanza-aprendizaje, de la parte pedagógica. Entonces se le nombró de un proyecto que se estaba trabajando en la universidad, pero no en la sede de Tunja, sino en la sede de Sogamoso. Entonces es así que se llega a la pregunta, pero entonces ¿cómo se llega a la investigación, digamos, a nivel, digamos, de cosas nuevas? Siempre se parte de cosas más como más antiguas, más anteriores. Entonces uno se empieza a, digamos, a hacer como una especie de pregunta para llegar a la investigación, y aquí no vengo con una pregunta o un problema que atañe con mi experticia, porque obviamente es para generalizar más, para colocar un tema que conozcamos todos, y es que para llegar a una investigación nos tenemos que plantear un problema. En este caso yo coloqué aquí, por ejemplo, el aumento de la temperatura en el ambiente, y entonces tenemos que tener en cuenta qué causa produjo ese problema y qué podría efectuar ese problema si no se llega a la solución. Entonces las causas se pueden plantear cualquiera de estas, que de pronto hay sobreexplotación y minería, que hay dióxido de carbono producido por la actividad humana responsable del 63%, proceso invernadero, etcétera, para poder llegar a los efectos que puede producir este aumento de temperatura, como puede ser la descongelación de los glaciares y el nivel de agua que está produciendo en el mar, ¿sí? Entonces todo esto conlleva a tener una especie, no solamente llegar a esa investigación, sino un proceso anterior que produjo esa investigación, que fue la enseñanza-aprendizaje. Y esa enseñanza-aprendizaje es lo que genera, digamos, hacernos bastantes preguntas sobre un problema como para buscarle solución. Entonces, para eso, pues obviamente hay que mirar unas clases de evaluación, y esas evaluaciones pues entonces conllevan a mirar a ver que no solamente se puede trabajar individual, sino también tiene que trabajarse a nivel colectivo. Y esas evaluaciones, ya sea por notas o por cualificación, entonces ya no son unos procesos también que pueden ser escritas, participación o interés por aprender. Del interés por aprender también lleva la pedagogía, y esa pedagogía también lleva unas herramientas donde hay que colocarlas en la mesa para poder llegar a la suficiente, digamos, solución del problema. Estas herramientas conllevan a unas aulas adecuadas, y esas aulas adecuadas entonces es lo que ahora estamos llamando como unos ambientes de aprendizaje, ¿sí? Entonces estos ambientes de aprendizaje tienen muchos pasos, y que eso parece como un laberinto, pero igual es un laberinto que va guiado, ¿sí? Y ese laberinto es lo que nosotros tenemos que desarrollar para poder llegar a la solución de estos problemas que se puedan presentar en enseñanza, en investigación, bueno, en lo que sea. Entonces hay que mirar, identificar como primer paso una necesidad para resolver un problema, el enfoque pedagógico, reconocer el contexto educativo, las estrategias, la identificación de los roles, en este caso, qué es lo que va a hacer el estudiante, el tutor, el colega, ¿sí? Después, para pasar a determinar cuáles serían las funciones de las tecnologías de la información y de la comunicación, y en fin, para poder llegar a terminar cómo sería el conocimiento aprendido de todo eso que se colocó al principio. Entonces, estos ambientes de aprendizaje aquí en la UPTC, nuestra amiga y colega Liliana Fernández es la que lidera ese proceso. Espero que no estoy viendo la pantalla, pero creo que está acá para, por si acaso se nos surge alguna pregunta, o si no, entonces con gusto dejaré ahí el correo para cualquier información que sea adicional al respecto. Entonces, en cabeza de ella se formó un proyecto, y aquí lo que fue, el nombre que le pusieron fue Ambientes de Aprendizaje Activo de la UPTC. Esta está en la seccional de Sogamoso, por eso fue que hice hincapié en esta seccional, porque allá es donde se lleva este proceso. Bien, entonces ellos comenzaron por preguntarse que tenían que mirar cómo podrían enseñar diferente,
cómo podrían pensar diferente, cómo podrían que los estudiantes tuvieran una actitud diferente. Entonces su lema era es que mirar los espacios como motor de cambio, como desencadenantes de la transformación curricular. Entonces, teniendo en cuenta unas investigaciones internacionales, aquí es donde también sigue viendo que las personas que necesitamos investigar tenemos que ir hacia al mundo a descubrir para que nos guíen. Entonces ellos encontraron acá unos principios de aprendizaje por Rosanne Bush y sus colaboradores, y ellos crearon acá en Tunja, en pues, la seccional Sogamoso, una tipología que representaría la UPTC, donde cada uno de esos símbolos representarán, por ejemplo, en este caso la transición, un comienzo, seguía con la colaboración, un enlace y una ideación finalizando. Cada uno de estos iconos representa un espacio donde comienza, digamos, la pregunta y al final de cuentas, pues la solución con que se va a tener estos procesos. Entonces, en principio, este será pues un espacio como de la educación tradicional. Tiene otro espacio donde se hace la colectividad, donde se hace un intercambio con compañeros, o sea, que sea un conocimiento colectivo, donde ellos también vayan a otro espacio que se llama una conexión o enlace, donde puedan compartir y fortalecer la cultura entre ellos mismos, y finalmente llegan a una etapa donde es la construcción e innovación de cada uno de ellos. Entonces, este proceso como tal fue el que se le contó a nuestro colega de Brasil y le llamó la atención, y por eso fue que nos conocimos y fuimos a conocer esos espacios. Aquí está Lilianita, que es la que está liderando ese proceso, y aquí estamos con una colaboradora. En este momento él era un estudiante de doctorado, ella se graduó, y entonces a través de Alan fue que empezamos a hablar con los integrantes del Instituto Federal, y en ese momento pues entonces creamos un team Brasil, Colombia. En ese momento entonces dijimos, bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo podríamos empezar, porque realmente había muchos temas en común que podríamos abordar y que podíamos enriquecernos, tanto los de Brasil como nosotros de aquí de la UPTC. Entonces empezamos la tarea de armar como un convenio, allá le llaman memorando de entendimiento, donde los temas principales, y me voy a permitir leerlos, está el intercambio de miembros entre los docentes técnicos y administrativos, de estudiantes, las acciones en la investigación conjunta, participación en seminarios y encuentros académicos, programas académicos especiales de corta duración, intercambio cultural, participación conjunta de cursos de formación internacional, capacitación en nivel de graduación, concursos ocurridos en la UPTC y en el IFSP, programas para desarrollo del cuadro funcional de ambas instituciones, actividades de consultoría y cooperación, intercambio de informaciones y entre otras actividades. Específicamente, a pesar de que se empezó a armar ese documento, y pues este año ha sido, no quiero, digamos, ha sido un poco, digamos, no estábamos pensando que nos ocurrieran unas cosas tanto personales como académicas. Se nos ha llenado un poco la agenda, pero no hemos sido lo suficiente, digamos, activos, pero de todas maneras el hecho es que en cabeza de Riama se generó en este punto de actividades de intercambio cultural una primera actividad que fue el primer concurso internacional de fotografía de ciencia y tecnología IFSP UPTC. Entonces se armó un reglamento, como digo, en cabeza de Riama y de allá del instituto, porque realmente nosotros prácticamente, se nos dificultó un poco, pero hay que darle que ellos fueron los que empezaron a trabajar con este proceso. Entonces así se llegó al concurso internacional de fotografía
donde ya hubo participantes y ya hubo seleccionados para estas fotografías. Entonces, en común ya esto hacía a nivel general. Lástima que no me hubiera funcionado acá las transiciones, las animaciones, porque tenían cosas bonitas, pero el hecho es que de alguna manera comenzamos nosotros a subir ese primer escalón. Y en este caso, en la primera parte, fueron los de Brasil los que comenzaron a hacer acciones, pero nosotros esperamos no quedarnos, digamos, atrás. Siempre hay que darles ejemplo, entonces esperemos que nos podamos poner al tanto y que ya el año que viene pues ya sea más fructíferos. Entonces, muchas gracias y ya, cualquier pregunta, com gosto. Legal, Judith. Muito obrigado aí pela sua apresentação, né? Foi interessante que você mostrou um pouco do que vocês têm feito de internacionalização, né? E um pouco do nosso trabalho em conjunto aqui com o Instituto Federal de São Paulo. Então, muito obrigado. Eu vou pedir para o pessoal que tiver dúvida mandar no chat aqui, pode ser pelo YouTube ou por aqui, mas eu também queria fazer uma pergunta, e eu até vou começar pelo Moisés, lá de Angola. Moisés, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que foi importante aí para vocês, do ICRA, qual que foi a importância, né, de você realizar essa parceria com uma instituição de outro país. Eu queria também que você falasse um pouquinho de quais foram os seus desafios aí no ICRA, né, para poder fazer com que essa parceria aconteça e quais talvez aí os desafios que você vê para a gente poder fazer outras parcerias, né, de Angola com outros países. O que você pode falar disso para a gente, Moisés? Moisés, você não abriu seu microfone, hein? Abre o microfone. Beleza. Sim, muito obrigado. Sim, eu quis mostrar também imagem, mas notei que estou com uma pequena dificuldade de como partilhar, né, as imagens ou compartilhar a minha tela. Estou com uma pequena dificuldade técnica. Bom, falando das dificuldades técnicas que estou encontrando para partilhar a minha tela, vou falar das dificuldades que encontramos, né, para a implementação deste produto educacional. São duas dificuldades. Uma eu denominei como dificuldade técnica, a outra como dificuldade epistemológica. A dificuldade técnica consiste, né, ou consistiu no caso, porque as duas dificuldades já foram ultrapassadas. Então, a dificuldade técnica consistiu, por exemplo, na adequação, né, dos meios que nós temos para a própria aplicação, né, deste produto. E como podemos ver, é um produto, né, feito ou que se faz em sala de aulas, mas com certos recursos, digamos assim, próprios, né, apesar que pode se adaptar, mas são certos recursos próprios, e nós em Angola tivemos essa dificuldade, né, mas em grupo, e dizer aqui que o nosso grupo de trabalho, formado pela doutora Riama, doutor Olavo, doutor Ivo, doutor Marcelo, eu e uma parte da direção da escola do ICRA, trabalharam arduamente para que essas dificuldades não impedissem o arranque. Então, a dificuldade técnica foi mesmo isso, né? Adaptar os nossos recursos para podermos fazer bem, né, a coisa. Também, por exemplo, a questão do horário, o tempo, no caso, né, e aqui vou começar já a apresentar um pouco o que é o ICRA. Eu deixei essa fase da apresentação agora porque eu quis mostrar alguma coisa, mas não consigo. Mas vou fazer essa apresentação oral. Né? O ICRA é uma sigla que significa Instituto de Ciências Religiosas de Angola. Né? Instituto de Ciências Religiosas de Angola é um instituto ligado à Igreja Católica. Nós bem sabemos que a Igreja Católica tem também a sua componente educativa, né? E neste caso, né, nas suas responsabilidades sociais, a Igreja Católica constitui institutos, universidades, a escola de ensino médio e de todos os níveis do ensino. E é nesse âmbito que entra o ICRA.
E o ICRA é de nível médio e politécnico. O que é isso médio? Estamos lá nos décimos primeiros, 12º e 13º anos de escolaridade, e politécnico, porque são vários cursos técnicos. No caso do ICRA do Cachito, tem 3 cursos técnicos. Tem a comunicação social, a língua portuguesa, que está ligado à área educativa, e temos os educadores sociais, né? Então, quando começamos essa cooperação, né, nós achamos certas dificuldades, mas também achamos as tais vantagens, porque tendo eles estudantes formandos em comunicação social, formandos em língua portuguesa e MC, e formandos em educadores sociais, tendo esta ferramenta, que é Histórias em Quadrinho, que é uma ferramenta totalmente social, né, e dialógica, né, então foi tão vantajoso e proveitoso. A dificuldade epistemológica é aquilo que já referenciei no princípio, né? É interessante, não vou dizer que é infelizmente, porque quando não se sabe algo, não é necessariamente infelicidade quando já se aprende, né? É interessante que era um termo desconhecido. Essa é a segunda dificuldade, que é a dificuldade epistemológica. Mas com os esforços, né, nós conseguimos ultrapassar isso. E está aí hoje aquilo que eu quis mostrar, porque eu tenho aqui isso que vou tentar mostrar agora, só para vermos as vantagens. Vamos ver as vantagens. Partilhar ecrã, estamos aqui. Sim. Estamos vendo agora. Agora, Moisés. nesse caso, Opa! Deixa eu ver. Estão a ver agora? Processando algo? Está abrindo o Google Drive. Mesmo isso. Tá carregando, Sim. tá certo. Espero que carregue logo. Tranquilo. Está carregando, está um pouco pesado, é drive, né? Então, nós, né, como instituição e como grupo de trabalho, ultrapassamos também essa dificuldade epistemológica, né? E toda a dificuldade, claro, não atrapalhou em nada, mas apenas amadureceu, né? Amadureceu a nossa ideia e a nossa forma de trabalho. A Drive não processa até o momento, não sei porquê. A Drive está com certa dificuldade de abrir. Tudo bem, Moisés. Vamos ver se ele abre. Não sei por que não abre. Por agora não vai abrir. A Drive não Não abre. tem problema não. Tranquilo, Moisés. Desisti, mas quando abrir eu... Sim, quando abrir eu volto, né, a compartilhar, né? Então, foi... E também a ideia de podermos participar na validação de um produto educacional também foi, né, de grande reforço, digamos assim, porque como nós fomos nos apercebendo com as pesquisas, essa fase da validação é muito importante para o produto educacional. Então, foi uma coisa que tanto os estudantes quanto os professores do ICRA se empenharam para que tudo desse certo, né? Para que tudo desse mesmo certo, e os resultados foram aqueles que talvez o André, né, entrou em contato com as imagens, né? E por outra, além das vantagens, aquilo que estamos a considerar como fruto. E qual é o fruto? É interessante que no momento
a história em quadrinho entrou como uma disciplina extracurricular do ICRA. E estamos aí trabalhando. Muito legal. Estamos aí trabalhando em conjunto para que passe não apenas como uma cadeira extracurricular, mas como uma cadeira mesmo curricular. Claro que isso vai levar muito tempo e vai precisar de muito estudo e de outras parcerias futuras, mas a verdade é que o grande fruto dessa parceria se revê, por exemplo, nisso, né? Hoje, se vamos ao ICRA, de Angola, Cachito no caso, porque cada diocese de Angola, e neste caso, cada província de Angola tem um ICRA, né, que é dirigido por uma direção independente. Mas em Angola é só na diocese de Cachito, né, no Bengo, na província do Bengo, que a história em quadrinho entra como uma disciplina extracurricular, na vertente de que, como método de ensino, como método comunicativo e como método de transmissão de valores morais. Mas tudo graças ao empenho de todos. E nisso eu digo que os estudantes estão de parabéns, né? Trabalhamos com a turma do ano letivo 2021-2022, os primeiros finalistas do ICRA, e eles trabalham as histórias em quadrinho com uma facilidade, né? Porque antes, mesmo até no seio acadêmico angolano, olhava-se para as histórias em quadrinho apenas como desenhos, para rir, para memes e coisa do gênero. Mas esses estudantes conseguiram sair desta ideia, digamos assim, não certa, desta falsa ideia, para uma ideia, digamos assim, como eu tinha lhes dito, uma ideia científica e educativa da coisa. Porque devemos chamar as coisas pelos seus nomes, e a história em quadrinho, no ambiente educativo do ICRA, já é visto com outros olhos. Né? Com outros olhos, né? E nesse sentido. Então, é a grande vantagem e grande fruto. E também ajudou-nos muito a refletir sobre a nossa realidade. Por exemplo, a pergunta que se colocou é essa: por que não sabemos ou não sabíamos, ao mínimo, o termo produto educacional? Demonstrou, né, foi uma forma também, digamos assim, de consulta e análise médica para nós. Né? De consulta e análise médica no sentido, né, científico. E estamos a trabalhar, pelo menos o ICRA, né, a direção do ICRA se comprometeu em poder, né, ajudar, digamos assim, a comunidade científica acadêmica angolana a perceber este quesito. Porque no final das contas, produto educacional temos aí o professor Marcelo, o subdiretor pedagógico cessante do ICRA, né, a entregar o certificado, né, pela participação a essa estudante. Essa estudante vai finalizar, né, neste ano letivo o ensino médio, né, politécnico no caso, na especialidade de MC. Professor Ivo, me desculpa, tem algumas fotografias das histórias em quadrinho que elas construíram, porque o que me interessa nesse momento é mostrar o quão ágil os alunos foram para poder, né, sim, temos mais uma vez dos estudantes com os certificados, mas eu quis uma da história em quadrinho. Mas em todo caso, como estive dizendo, estes estudantes aí, né, em termos de ensino, aprendizagem, é nota 20. Nota 20. Porque trouxeram coisas que, no princípio, o nosso grupo de trabalho, doutora Riama, doutor Olavo, doutor Ivo, doutor Marcelo e eu, não imaginávamos. Nós almejávamos uma meta boa ou super boa, mas encontramos, né, ou recebemos dos estudantes algo maior daquilo que imaginávamos. Colocações todas bem feitas,
Claro que o melhoramento sempre será bem-vindo para eles, mas colocações que nós achamos muito avançadas para o tempo que nós tivemos, porque foram 6 sessões, porém foram 6 sessões muito ricas mesmo. Sim, temos aqui uma reflexão, por exemplo. Muito obrigado, doutor Ivo, por participar. Essa é uma história em quadrinho criada por uma estudante, a Ionara. Criou essa história e interpretou, porque na verdade nós trabalhamos assim. Já que o senso comum vê as histórias em quadrinho como meras imagens, nós vamos vê-las, vamos analisá-las, interpretá-las e comentar sobre elas. E o nosso trabalho foi esse, durante 6 sessões, 6 oficinas. E este é um dos resultados. Estamos aqui, como podemos ver, e até alguém, a Ionara diz, vantagem de ter estudado os quadrinhos. Maior capacidade de reflexão, argumentação, né? E é mais ou menos isso. Legal. E Legal, Moisés. Legal, Moisés. Muito obrigado aí pelo mostrar a sua realidade aí, como é que foi. Isso foi bem interessante para a gente. Eu queria também passar agora pro Rodrigo, né? Porque o que é interessante, que eu queria até ressaltar, né? É que a gente tem aí realidades diferentes, né? Então, a do ICRA, a da UTPC e a do Fraunhofer são diferentes, né? Então, eu queria também, obrigado pelo Moisés pelos pontos aí, mas eu queria, Rodrigo, que você falasse um pouquinho, né, da importância, então, da gente realizar essas pesquisas em parcerias, né, com instituições de diferentes países, e o que você acha aí, mesmo o Fraunhofer, né, que tem uma estrutura bem grande aí também, quais são os desafios, né, de a gente tentar incentivar e buscar cada vez mais esse tipo de parceria internacional? Bom, André, obrigado aí pela palavra. Cara, acho que o que eu acho muito bom de estar podendo exercer a função que eu estou exercendo hoje, né? Antes como pesquisador, agora como uma ponte entre os dois países, né? É exatamente tentar entender as outras culturas, né? O que o Moisés acabou de mostrar, algo fantástico, assim, de o que está acontecendo em Angola, né? Por que a gente também não pode trazer para a nossa realidade algo mais simples, mas que transforma, né? Mas o que eu acho bacana é exatamente isso, essa troca, porque vamos pensar aqui no Brasil, a gente tem um país gigante, maior que a Europa, né, em área, e com realidades totalmente distintas. Né? Se vocês vêm para aqui para São Paulo, é algo extremamente desenvolvido. Se você vai mais para o Amazonas ali, você tem uma industrialização forte em Manaus, mas no resto, algo mais remoto ali que é intocado, né? E coisas que, por exemplo, os pesquisadores brasileiros fazem muito, principalmente na área de bioeconomia, né? Você tem uma floresta amazônica que só tem aqui. E a Alemanha não tem isso, né? Você tem Mata Atlântica aqui, então você tem diferentes tipos de plantas, né? Acho que, se eu não me engano, em torno de 15% da biodiversidade do mundo está na Amazônia. 15% da biodiversidade do mundo está na Amazônia. Então, conseguir aplicar métodos mais avançados que foram desenvolvidos na Alemanha ou na Europa para processos que adaptar esses processos para, por exemplo, para plantas brasileiras, né, é algo fantástico, porque o Brasil a gente consegue avançar em processo, no caso da Alemanha a gente consegue entender essa parte de plantas mesmo, né, como você conseguir retirar a matéria-prima mesmo dessas plantas para você produzir novos medicamentos mais sustentáveis, mais saudáveis, em ambientes que a gente não tem. Né? Então você acaba elevando os dois níveis nesse sentido. Né? Por exemplo, vou dar o exemplo de um projeto que está rodando, um dos corners, que é com macaúba. Então onde é que você tem macaúba? Você não tem macaúba na Alemanha, mas o processo de extração de proteína ou de novos alimentos partindo da macaúba, até de novos medicamentos, você pode ser feito, né, em parceria. Então, o meu ver, o enriquece é você conseguir fazer essa troca de experiência, né? De experiências em áreas distintas
para poder você evoluir para a humanidade, no final das contas, né? No caso, no final das contas, é para o ser humano, é para todo mundo. Isso é um ponto, né? Agora eu vejo como dificuldades, que é algo que eu venho vivenciando muito, assim, né? Acho que a primeira dificuldade, quando você está falando em 2 países, ou 3 ou 4, primeiro é a própria cultura, né? Isso também impacta muito, né? O segundo é a língua. Por mais que a gente não se toque nisso, mas a língua, ela é extremamente determinante para você tentar, né, escrever os próprios projetos, né? Eu tenho certeza aí, André, que no começo, até pelo nível que você estava, por exemplo, de como são escritos os projetos no Brasil, de pesquisa, né, e como é escrito na Alemanha, eu tenho certeza que existia um nível diferenciado, até pelo como a gente mensura a Alemanha, mensura o que é inovação aplicada, né? No final de cada projeto, você tem que ter ali, pelo menos o que a gente chama de demonstrador, né, algo físico construído, que você consegue demonstrar como um produto da pesquisa, né? Com um grau de maturidade ali, vou dizer assim, você tem uma escala, chama TRL de 1 a 9, então você está ali entre 4 e 5, geralmente, né? Então você tem alguma coisa que você olha, funciona. Então, a própria escrita do projeto é algo que, para a realidade brasileira, é diferente. Eu tive nos 2 mundos, né? Eu escrevi muitos projetos na Alemanha, escrevi projetos quando eu voltei para o Brasil, escrevi também. E aí eu senti muito a diferença, tipo assim, putz, mas o que é que vocês estão mensurando no final? Os próprios editais não sabiam, né? Isso foi uma característica interessante. Olhando um pouco para a área de indústria, acho que a própria cultura de inovação brasileira, né? Hoje está mudando muito, né, com a chegada dos Institutos Senai de Inovação, que também é uma consultoria da Fraunhofer, do Fraunhofer IPK, para a CNI Senai, né? A consultoria feita em parceria aí, então a gente está adaptando o modelo Fraunhofer para o Brasil. Então, como você, até o próprio Instituto ser mensurado, né, ser medido dentro da realidade brasileira, porque as leis são diferentes, por aí vai, né? Então, assim, a cultura, ela é extremamente determinante, a língua é extremamente determinante. Eu tenho conversas com empresas brasileiras querendo fazer parceria com o Instituto Fraunhofer e eu esbarro muito no inglês. Tem horas que eu faço papel de tradutor mesmo, eu estou aqui como tradutor mesmo, para tentar trazer essa mensagem do lado brasileiro para o Instituto e vice-versa, né? Então, assim, é uma dificuldade, tipo, é uma barreira, mas que obviamente a gente consegue contornar, mas que caso a empresa brasileira, o pesquisador brasileiro já saiba falar inglês, acelera muito mais. Vocês falam inglês, aí vocês viram, né? Apesar de ter brasileiro lá de lá, mas no final das contas você conseguia trocar ideia com os pesquisadores, né? Que aí eles falam inglês, e não são os brasileiros especificamente. Mas, e o outro que eu vou dizer é como financiar esses projetos. Por questões tributárias, né? Existem vários órgãos de fomento aqui no Brasil, ministérios, né? Bancos, agências financiadoras mesmo, e que existe a barreira de você, putz, eu quero contratar algo lá de fora, não é tão simples como a gente às vezes espera, mas existem as portas, né? Mas uma das coisas que esbarra muito é a questão da tributação mesmo, né? Dependendo do projeto, do tipo de serviço que está sendo contratado, você chega a pagar 50% de imposto. Então imagina, você tem um projeto de 100 mil reais, 200 mil reais, 100 mil reais você vai pagar, em vez de você pagar a empresa, né, brasileira, em vez de pagar 100 mil reais para um projeto, vai pagar 150 mil reais. Então, assim, é algo que às vezes você está falando de um volume menor, mas para pequenas e médias empresas não suporta. Você não aguenta inovar com dessa forma, né? Porque às vezes assim, você tem a questão da inovação incremental, que você vai devagarzinho, vai inovando, mas tem horas que você precisa dar uma quebra, né? Tem que estar a tal da disrupção que a gente fala, né? E para isso você precisa ter algo ali que também te ajuda a inovar. Obviamente você tem que ter dinheiro em caixa, mas quando você tem uma empresa pequena, você não tem isso, você não consegue às vezes contratar de fora para te dar um patamar e depois você conseguir fazer esse incremental. Então assim, para você deixar a empresa mais competitiva. Então, para mim, hoje, esses são os maiores desafios que a gente vem enfrentando, são os maiores. A forma que ela ajuda, né, via Embrapi no Brasil e via AIF na Alemanha, mas ela ajuda a diminuir essa barreira.
Às vezes também não é tão fácil você conseguir juntar mais pessoas ali, mas é factível, né? Você vivenciou isso, você está vivenciando isso. Não é fácil, mas é possível. Então a gente está tentando incentivar cada vez mais projetos em que os dois países se financiem, porque você facilita, né, essa questão do projeto mesmo. Legal. Legal, viu, Rodrigo? Também eu concordo, né, na escrita do projeto que a gente fez em conjunto lá com a Alemanha, eu senti muita diferença mesmo, né? Eu já tinha escrito já projeto do CNPq, da FAPESP aqui, mas foi diferente, né? Eu vi que eles têm bem um estilo de fazer e talvez a nossa primeira resposta não foi boa, né? Acho que justamente por esse caminho, né, para a gente poder tentar escrever melhor um jeito que o IF entenda melhor o que a gente está querendo, né? Então, concordo plenamente, viu, Rodrigo, com você aí. Militares na Europa e Alemanha é que você tem que, às vezes, escrever uma tese para você aprovar. São 80 páginas de estado da arte. E é o projeto ainda, se ele for de uma fase, é um projeto desse tamanho. Né? Depois, se ele for de duas fases, a primeira fase é mais a ideia, então é menor, 4, 5 páginas, bem elaborada. E depois foi aprovada a primeira fase, a segunda fase você tem que escrever um puta de um documento aí gigante, mas que tem que estar muito bem embasado. Então, assim, por isso que dá trabalho para fazer. E não são feitos editais no Brasil, né, André? Eu já também venci. Com 15 dias fecha. Abre com 15 dias fecha. Você fala, nossa, mas como é que você não consegue nem ter ideia do projeto, né? Né, você tem 4 meses. Esse é o outro lado bom do Cornet, né? Porque como a gente sabe, tem 4 meses, e a gente sabe, né, Rodrigo, que vai abrir a chamada, dia 30 de março vai fechar, depois segundo semestre vai ter outra, né? Então a gente consegue se planejar e fazer a coisa mais Exatamente. Calma, né? Aí você tem um projeto em que você vai ter realmente uma saída que vai ter uma qualidade muito alta, né? O próprio projeto, porque você consegue juntar as pessoas, ter ideias, fazer o brainstorming para um problema que está sendo realmente enfrentado, e aí você consegue escrever com calma, né? Mas é um processo que, assim, eu acho que o Brasil está crescendo muito nisso, está começando com essas internacionalizações a elevar o nível, né, de escrita de projetos e de níveis de projetos aplicados, né? Não estou falando de projetos mais pesquisa básica, mas sim da aplicado. Tá bom. Legal, beleza. Tá certo. Muito obrigado, então, viu, Rodrigo, pelo seu ponto de vista aí, pensando no Fraunhofer. Eu também queria uma palavrinha da Judite. Judite, se você conseguiria também falar um pouco da realidade de vocês aí da Colômbia, né? Assim, eu vi que você apresentou muito mais projeto do que eu imaginei aí internacional, né? Foi bem legal, Judite. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre, no seu ponto de vista, qual que é a importância, né, da gente tentar esses projetos de pesquisa com parcerias com instituições de outros países, né? E quais os desafios aí, né, as dificuldades que você vê para a gente ter mais parcerias internacionais? Gracias, André. Bueno, aparte de lo que ya se ha dicho y que todos lo sabemos, que por naturaleza todos estos convenios generan un gran impacto tanto a nivel regional, nacional como internacional, en el momento en que se hagan los convenios, en que se haga grupos de investigación, en el momento que se empiecen a trabajar y se vean estos frutos en educación, en cosas nuevas, entonces esto empieza a proyectarse dentro de una comunidad científica y educativa. Pero lo que sí es importante en la actualidad es que está cambiando la parte curricular, la parte de educación, la parte de enseñanza y sobre todo la forma como se debe visualizar una institución, unos profesores, unos estudiantes hacia el mundo exterior de lo que uno convive. Es por eso que tanto ustedes o como cualquier parte en el mundo se está llegando o incluso ya muchas instituciones tienen esta acreditación internacional de alta calidad. Nosotros orgullosos nos sentimos de que la mayoría, si no todos, los programas son acreditados de alta calidad. Y al principio cuando puse mis diapositivas, lo primero que quise mostrarles era la página donde se encuentra, como primera noticia de la universidad,
es que estamos en búsqueda precisamente de esa acreditación internacional, que vamos a tener como primera visita a mediados de octubre de estos pares evaluadores. ¿A qué voy yo? Que en el proceso de acreditación, llámese de programa o de posgrado, de pregrado o a nivel de la institución, tienen muchos indicadores por asumir, y entre esos indicadores precisamente están estas relaciones internacionales e investigaciones internacionales. Entonces yo le doy más que todo esa importancia a hacernos ver mediante la acreditación de alta calidad, que nos visualicemos esos indicadores, y para poder solventar y que nos den una evaluación, una calificación excelente, pues hay que buscarlos, y hay que buscarlos mediante convocatorias, proyectos, que no es fácil. Esas serían las dificultades, o por lo menos en esta región, donde hay muy poca, digamos, accesibilidad económica a esta clase de proyectos. Sin embargo, hay convocatorias, y ahorita el gobierno y pues se viene trabajando sobre todo de dejar un presupuesto precisamente para la ciencia, tecnología y educación, y de ahí después es donde uno tendría que digamos, aprovechar estos momentos de convocatoria. Por ejemplo, digamos, en las relaciones que estamos teniendo ahorita con el instituto allá, pues prácticamente estamos empezando con las uñas, porque estábamos diciendo, bueno, entonces, por ejemplo, para el concurso, ¿qué le vamos a dar? No hay plata, no hay, sí, para darle algún incentivo, porque realmente la gente trabaja también con incentivos, ¿sí? Porque muy poca gente trabaja por amor. Entonces, esa es la mayor dificultad. Ojalá que hubiera, digamos, algunos convenios de convocatorias para uno poder acceder y poder decir, oiga, de aquí podemos sacar para poder hacer esta clase de eventos, para poder hacer esta clase de convenios, y no solamente quedarnos con el amor a la ciencia, a la educación, sino que también hay incentivos como para también mandar estudiantes y que vengan estudiantes y que ellos mismos generen sus propias investigaciones, y que puedan hacer, no se puedan afanar por, digamos, que la comida, que la estadía, o sea, hay muchas cosas que hay que solventar en esse aspecto. Muitas graças, Judith, pela sua posição, é bem interessante. E, gente, eu gostaria muito de tentar fazer uma discussão um pouco mais aqui sobre essas possibilidades, né, os diferentes pontos de vista de cada instituição, mas eu vou ter que encerrar aqui agora, porque 3h30 agora a gente tem a continuação aqui do congresso com as apresentações orais. Então, desde já eu queria agradecer novamente, então, o Moisés, do ICRA da Angola, o Rodrigo Pastli, do Fraunhofer, e a Judith, da UTPC. E antes de ir embora, eu queria que todos abrissem a câmera aí para a gente poder tirar uma foto, já que infelizmente não estamos todos presentes, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, que a Judith estava na manhã, aqui no Brasil a gente estava à tarde, e o Moisés estava à noite lá em Angola, né? Então, gente, se todo mundo puder abrir a câmera aqui para a gente poder tirar uma foto, e aí a gente já encerra aqui. 1, 2, 3 e... Foi. Opa. A minha tá aberta aqui. Peraí que tem mais gente chegando aí. Opa! Isso, Olavo, participa aí com a gente, pô. Tem mais gente chegando. Cadê a Riama? Rosana. Afonso. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... e... descobrir quem tá na sala aí. Feito. A Riama, nossa mestra. Cadê? Nossa guru. Ela tá aqui do lado. Ah, então fica bom, gente, você, então... Obrigado, viu, gente, pela participação, por estar junto aqui, pela oportunidade de conversar. Só vou falar também que para presença, tá? A gente coloquei a lista de presença aqui no link do chat, tá? É só clicar lá, registrar, que você recebe depois o certificado. Obrigado, gente, e até mais, viu? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa noite para vocês todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Abraços desde Colômbia. Tchau, tchau. Graças, Judith. Obrigado, Rodrigo. Abraços de Angola.
Tchau. Abraço, Moisés. A partir de Portugal. Ô, Afonso, abraço, obrigado. Moisés.